Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de, nesta manhã daqui de Roma, começar a falar com você, apresentando essa meditação. Não sei a que hora do dia é que você vai acompanhar essa meditação, mas quero dizer que é uma satisfação já começar meu dia pensando em você. Sim, já comecei a pensar antes, quando pensava nessa meditação, comecei a pensar antes, quando lembrei de você na celebração da Santa Eucaristia. Mas hoje eu quero fazer chegar meu abraço a você, mulher. Sim, hoje é o Dia Internacional da Mulher, é dia de pensarmos em todas as mulheres. Se você está aqui agora falando comigo, é porque teve uma mulher que disse sim a Deus e acolheu você no seu ventre. Portanto, pensar no Dia das Mulheres é pensar também nessa maternidade, nessa força de Deus. E nós que vivemos na igreja, vivemos tranquilamente também essa dimensão de pensar a igreja como mãe e mestra. Nós já falamos disso no início dessa campanha da fraternidade, lembrando São João 23, que nesse seu grande documento, essa encíclica, que ele falava das questões sociais, apresentando a igreja como mãe e como mestra. A igreja, portanto, que tem essa dimensão feminina, essa dimensão de maternidade. E quando nós vamos nos preparando para renovar as promessas batismais, que é o que nós vamos fazer na noite da Páscoa, e o tempo da Quaresma nos prepara para isso, pensamos nessa dimensão, não é, da feminilidade da igreja, que é mãe, uma virgem mãe, como Maria, que é virgem e que é mãe, gerou filhos para Deus em Cristo, seu Filho, porque ela é mãe do Filho unigênito de Deus, e através deste Filho que disse para ela, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, cada um de nós, nessa mulher se encontra e se reencontra no caminho de Deus. Portanto, saudando a Maria Santíssima, a mãe de Jesus, eu saúdo você, mulher, eu rezo por você, mulher, que está me acompanhando aqui agora. Portanto, peço também a você que faça chegar tantas mulheres que você conheça esse meu vídeo de hoje, com essa saudação especial a todas as mulheres por quem oramos nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Esta oração, que é chamada de Subitum Praesidium, é uma das orações mais antigas dirigidas a Nossa Senhora. Ela nasceu no Egito, não é? E de lá a gente aprendeu e se espalhou por toda a igreja essa oração que nós dirigimos sempre à Mãe de Jesus para saudá-la. Portanto, meu abraço, meu carinho a todas as mulheres que nos acompanham, a todas as mulheres que vão receber esse vídeo, porque você que está acompanhando esse vídeo vai enviar para elas. Meu abraço a você, feliz Dia das Mulheres. Bom, voltemos à nossa temática, ao nosso caminho, que é um caminho espiritual que nós estamos fazendo, seguindo essa pedagogia da Igreja Mãe e Mestra, a campanha da fraternidade deste ano de 2022, a fraternidade e a educação, nos ensinando a falar com sabedoria e a ensinar com amor. É assim que a Igreja Mãe e Mestra, não é, nos toma pela mão e nos faz caminhar com Jesus. Gente, essa primeira semana do tempo da Quaresma, nós iniciamos escutando aquele evangelho das tentações de Jesus no deserto. A gente tem olhado também para essa palavra tentação e chamando lá esse modo de agir do inimigo da alma humana, também de provocações e de seduções. Porque às vezes não é tanto que ele vai nos tentar com uma coisa que é ruim. Ele nos prova, ele nos seduz. Existe esse aspecto de um certo desejo, né, que ele pode colocar na gente, ou se aproveitar dos bons desejos que Deus coloca dentro da gente para desvirtuar o projeto e o plano de Deus. Porém, nós temos uma arma, um instrumento para vencermos nesta tentação, e é o instrumento da oração. E aí já uma primeira coisa que o Evangelho de hoje nos mostra, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 7 a 15, esse texto está num contexto maior de um grande discurso de Jesus, que está do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é o chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Portanto,
é a oração colocada aí no centro deste discurso de Jesus, está dizendo que é o caminho que Deus nos aponta para a nossa felicidade. O homem só vai encontrar sua felicidade quando ele se descobre alguém que pode dialogar com Deus. Dialogar com Deus supõe, a primeira base desse diálogo é a escuta, é a capacidade de ouvir a Deus. Portanto, a gente já vai entendendo que é a oração no sentido bíblico. A oração é escuta. Por isso que Israel a cada dia tem aquela bênção, aquela oração que ele faz, bênção, beracá, louvor, que começa dizendo assim: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus. Então o primeiro passo da oração não é que nós devemos querer que Deus nos escute, não é como a gente faz nas nossas missas, nas nossas orações, que é legítimo, quer dizer, rezemos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Mas esse é o segundo momento, porque o primeiro momento é o da nossa escuta. Por isso que as preces na missa são a conclusão do rito da palavra. E o rito da palavra é o quê? É a hora em que a gente escuta Deus, responde com o salmo, ouve a pregação, professa a fé. E as preces nascem para fechar o rito da palavra, como aquela palavra que já caiu na gente, germinou o coração da gente, e a gente agora pode falar com Deus. Mas por que a gente pode falar com Deus? Porque a gente escutou. E aí eu quero dizer para você, o tempo da quaresma, como é que está o seu tempo de escuta? Você reservou tempo para a sua oração, para a sua escuta, para a leitura da palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem para dizer para você? Olha o evangelho de hoje, assim a gente vê, não é? Mateus 6, de 7 a 15, Jesus diz o evangelho: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Então, a primeira coisa, a oração não é uma questão de usar palavras diante de Deus, nem de quantidade de palavra diante de Deus, como fazem os pagãos. Aqui, pagão significa aqueles que eram estrangeiros, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, aqueles que não estavam dentro dessa aliança que Deus tinha dirigido a este povo, dirigindo a ele a sua palavra, porque Deus dirigiu a sua palavra e diz a Israel: vocês são meu povo, eu sou o vosso Deus. Então, quem está fora desse pacto pode ficar pensando que com Deus a gente consegue as coisas por causa do muito falar, ou seja, como um advogado que vai fazer o discurso, não é, para convencer. Não é? A gente não pode entrar na oração pensando que a gente está rezando para que Deus faça o que eu quero. Na oração, Jesus nos ensina a querer o que Deus quer. Querer o que Deus quer significa entrar nos desejos que são os desejos de Deus. Desejar o que Deus deseja. Aquilo que é dele passar a ser meu também. E o que é que Deus quer? Diz São Paulo na sua carta a Timóteo: Deus quer a salvação de todos. Diz-nos São Paulo que o que Deus quer é a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus ao vosso respeito, a vossa santificação. Deus nos quer santos como Ele. Ser santo como Deus significa ser amoroso como Deus. Se tornar amor com Deus, que é amor. Bom, e aí o que é que Jesus continua dizendo assim? Que esses pagãos, quando rezam usando muitas palavras, eles pensam que serão ouvidos a força do discurso, a força de muitas palavras. Não é que ele está dobrando Deus porque estamos falando. Não sejais como eles. E explica a Jesus por que a gente não deve ser como eles, usando muitas palavras. A oração, portanto, é escuta, a oração é silêncio. Em primeiro lugar, é silêncio, é silenciar e deixar que Deus fale, deixar que Deus seja Deus, que Deus seja Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Por que nós devemos silenciar e escutar? Porque o vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós peçais. Não é que Deus vai ser informado das minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Deus sabe o que eu preciso. E sabe melhor do que eu. Gente, você se lembra que no Evangelho de domingo, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. E quando Jesus começou a sentir necessidade, ou seja, quando Jesus começou a sentir fome, foi aí que Satanás entrou para tentar Jesus. E aí, sempre diante das nossas necessidades, a gente não deve ficar pensando que Deus não sabe o que é que a gente precisa. E não cair na sedução de quem vai querendo levar a gente para os seus caminhos. Ah, você está com fome, né? Pega essa pedra aqui, transforma em pão. Não é esse a meta da nossa oração. Aí Jesus ensina a gente a rezar. Vós deveis rezar assim. Olha, eu queria lembrar para você o pensamento de um escritor antigo. Ele era africano, do norte da África,
dessa região que hoje é a Tunísia. Ele se chamava Tertuliano. Tertuliano, ele escreveu várias obras e em uma delas ele diz uma coisa, que o Pai Nosso é uma síntese do Evangelho. Uma síntese do Evangelho. É o Evangelho condensado, como se fosse todo o Evangelho compactado. Hoje em dia você vê que no computador, às vezes a gente tem que comprime certas coisas, né? Quando o arquivo é muito grande, tem uma forma de compactar, a gente continua mandando todas aquelas coisas, mas de uma forma comprimida, né? Ou então, quando a gente prepara uma mala, não sei o que, tem uns sacos que a gente coloca dentro e tem um vácuo, você tira o ar dali de dentro e o pacote que estava muito grande fica pequenininho, fica comprimido ali dentro. Então o Pai Nosso é como o Evangelho comprimido, é o Evangelho em um comprimido, é o Evangelho sintetizado. E se o Evangelho é a síntese de toda a Bíblia, a gente pode dizer que no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, se a gente aprofunda, medita, lê, saboreia, vive e crê, a gente tem toda a Sagrada Escritura, todo o projeto de Deus ali presente. Então, o Pai Nosso, Jesus reza, ensina os seus discípulos. Lucas, quando vai falar da oração do Pai Nosso, diz que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Paulo VI dizia: a igreja existe para ensinar a rezar. Portanto, no início comecei a dizer para você, não é, que mandasse essa live, esse vídeo aqui para as mulheres, para abraçá-las nesse dia, mas eu digo também, manda esse vídeo, essa live de hoje, para quem você sabe que precisa de novo voltar a rezar, a se reestimular na oração. E aí eu te pergunto, quem te ensinou a rezar? Quem te ensinou a rezar? Como foi que você aprendeu a rezar? Você se lembra disso? Quem são as pessoas que introduziram você na vida da oração, na vida da comunhão com Deus, na vida de amor com Deus? Quem sabe se essa pessoa está por aqui, manda para ela também com esse vídeo e agradece isso a ela. E pensa, a quem é que eu quero ajudar a rezar, a crescer na comunhão e no amor com Deus? Jesus ensinando a rezar. Quando vocês rezarem, com vós deveis rezar, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam que esses pedidos estão relacionados diretamente a Deus, ou seja, a oração deve começar com um olhar que se dirige a Deus. É dirigida a Deus a nossa oração. A nossa oração não é o olhar para as nossas necessidades, olhar para os nossos problemas, para as nossas problemáticas. O que Deus tem supera em muito tudo aquilo que nós temos e desejamos. O que Deus tem ultrapassa as nossas necessidades. Necessidades que Ele conhece, que Ele sabe. Ele tem a nossa vida na palma de suas mãos. E agora, nós então, com Jesus, aprendemos que nós devemos nos dirigir a Deus, primeiro, chamando a Deus com o título que Ele merece. Não é chamado o Altíssimo, o Santíssimo, o Onisciente, o Onipresente. Olha como é que Jesus ensina a gente a falar com Deus. Chama de Pai. Por detrás da palavra Pai existe uma relação. Pai é uma palavra que significa relação. Por exemplo, hoje é o dia da mulher, não é? Se eu digo, olha, aquela é uma mulher, essa é uma palavra geral, não precisa de relação nenhuma, fala da natureza dela. Mas quando eu digo, aquela é a esposa de João, falar que ela é uma esposa significa uma relação, que ela tem um marido, e porque ela tem marido, ela é uma esposa. Se eu olho para aquela mulher e digo, ela é mãe, supõe uma esposa, uma relação, que ela tem um esposo que é pai de um filho. Olha uma outra relação, a relação de filho. Portanto, quando eu digo que Deus é meu pai, se estabelece aqui a relação. Existe uma relação com Deus, é o nome de uma relação, é o nome de um amor que se derramou num filho. E se a gente pensar bem, essa relação pode criar outras, porque se você chama Deus de pai e eu também chamo Deus de pai, se estabeleceu uma outra relação, que é da fraternidade entre nós, somos irmãs e irmãos. Então, a primeira coisa, ele se lembra, Pai que está no céu. O céu aqui a gente não deve pensar como um lugar geográfico. O céu é uma situação, é um modo de ser. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz que a nossa vida está escondida em Deus, através de Cristo. Não é? Quando meu pai me deu a sua vida biológica, a vida dele saiu, partilhou da vida que minha mãe, da parte que minha mãe deu, e eu me tornei uma coisa independente de meu pai. E depois do parto, independente também da minha mãe. Mas com Deus é diferente.
Não se cria uma separação. Nós somos filhos de Deus porque estamos sempre, continuamente sendo gerados, regenerados por Deus. Porque estar vivo, sendo mantido na vida, significa que Deus continua criando, que Deus continua agindo na minha existência. Então, chamar Deus de Pai, entrar nessa relação, numa relação na qual a nossa vida continua escondida nele. E essa vida nossa escondida em Deus se chama de céu, que não é um lugar, é uma situação. É um modo de ser, é um modo de existir. E nós dizemos, santificado seja o teu nome. Esse nome significa a presença de Deus. Não é aquilo com que Deus assina a sua criação. E como Deus assina a sua criação, é santidade, é amor. Ou seja, em santificar o nome de Deus significa amar sempre, amar o outro. E na medida que eu vou amando a obra de Deus e o nome de Deus, vai sendo santificado. É a presença de Deus continuamente, né? Seja santificado o teu nome. Mas nós dissemos também, venha o teu reino. O reino é aquilo que Deus tem de melhor, é a presença de Deus. São Paulo vai dizer, o reino de Deus não é água, não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Essa forma de Deus atuar na existência da gente. Seja feita a tua vontade, nós já falamos disso, dizendo qual é a vontade de Deus, a nossa santificação, a vontade de Deus é a nossa salvação. Não confundir a vontade de Deus com uma coisa que é contrária à vida da gente. Muitas vezes quando a gente vai dizer assim, seja feita a vontade de Deus, a gente está sempre falando de uma coisa que é ruim, que a gente não quer aceitar, de uma coisa que é difícil, que a gente não está engolindo, mas que é por amor de Deus eu vou engolir. Isso também devemos aprender a fazer assim, a dar nossa vida com total liberdade, mas ver que a vontade de Deus não é algo que é ruim contra nós. Olha, porque essa foi a estratégia do maligno, não é? Diz o maligno para Eva e Adão, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de um fruto desse jardim, sempre querendo jogar o homem contra Deus. E aí muitas vezes entra dentro de nós, foi inoculado no nosso coração que a vontade de Deus é alguma coisa que se opõe à nossa realização. Por isso eu disse para vocês, a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus está dentro do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que começa com as bem-aventuranças, ou seja, começa falando da felicidade. A vontade de Deus é a nossa felicidade, a vontade de Deus é a nossa realização. Deus não quer nada de ruim para nós. O que Deus quer é que a gente seja feliz. Então aqui, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois que a gente terminou de fazer esses pedidos que estão relacionados com Deus, começamos a dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Um autor antigo, Orígenes, ele achava que assim, diz assim, olha, falar desse pão de cada dia, seguramente nós não estamos falando pura e simplesmente do pão que a gente come a cada dia nas nossas mesas, na hora da nossa refeição. Esse pão do qual nos fala Jesus nessa oração que nós devemos pedir a Deus é com muito mais profundidade. Olha só. Diz-nos Jesus para vencer o demônio, né? Usando a palavra do Deuteronômio, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o pão é a palavra que sai da boca de Deus. Uma primeira coisa para a gente lembrar. Jesus também disse, eu sou o pão descido do céu. Portanto, esse pão que Jesus nos ensina a pedir é o pão que é Jesus mesmo. É o pão que é a palavra de Deus. Mas não deixa de ser também aquele pão que a gente vai comer a cada dia para manter a vida do corpo. Isso foi tão forte na vida dos primeiros cristãos, eu disse a você o quê? Que o maligno, quando Jesus sentiu fome, tentou, pegou uma pedra e disse, transforma essa pedra em pão. Quase que é uma tentação que a gente vive também nos dias de hoje, que é aquela tentação de dizer assim, olha, você está com fome, você está passando alguma necessidade, resolva aí o seu problema. Pega você e faz pedra transformar em pão, resolva aí essa situação. Os primeiros cristãos, como é que eles faziam? Se tinha algum irmão na necessidade, a necessidade do irmão acabava, diz os Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Os primeiros cristãos faziam isso. Ninguém tinha nada que chamasse de seu, tudo era colocado em comum. Se vendiam alguma coisa, pegavam dos bens, colocavam aos pés dos apóstolos. Aí não tinha necessitados entre eles, porque eles repartiam. E é por isso que até hoje na missa, na Eucaristia, o rito introdutório para o momento eucarístico se chama o momento da apresentação das oferendas,
que é a lembrança desse momento em que quem participava da celebração trazia os frutos da terra, os frutos do seu trabalho, e colocava ali para o bem de todos na comunidade. E Tertuliano, que eu disse a vocês que diz que o Pai Nosso é a síntese do Evangelho, em uma obra sua chamada Apologético, ele vai dizer que os pagãos olhavam os cristãos com admiração e diziam: vejam como eles se amam. Não, quando a gente se ama, não é achar que o outro pega a tua pedra e faz virar em pão. Não, a gente vai lá e supera isso com a caridade, com o amor. O diabo tentou Jesus para que ele transformasse pedra em pão, mas o diabo não sabia a resposta que Jesus tinha para dar. O último momento da vida de Jesus, antes do último combate, Jesus pegou o pão em sua mão, abraçando livremente a paixão, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O maligno não sabia que Jesus não ia transformar a pedra em pão, mas ia transformar o pão no seu corpo, o pão no sinal da sua presença, para provocar você e a mim a vivermos na partilha. Portanto, não é esse pão que a gente pede a Deus, esse pão que é o pão que a gente aprende a partilhar, mas é o pão que é Jesus, é o pão da palavra, e em última palavra é o pão da Eucaristia, é o pão dessa última presença de Jesus que nós vamos ter no céu. Nós vamos ter no céu quando nós contemplaremos aquele que nos nutriu a vida inteira. Continua na oração Jesus dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma palavra forte que a gente deve viver no tempo da Quaresma. A gente dá uma condição a Deus, não é, para Ele nos perdoar. Perdoa assim como eu perdoo. Ou seja, eu tenho que começar a fazer a experiência do perdão. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoar o outro não significa não enxergar que ele errou, não admitir que ele errou e até não lutar por justiça. Perdoar o outro é reconhecer realmente que ele me ofendeu, mas que eu não fecho o meu coração no ódio, que eu não quero nutrir a vingança, porque quando eu nutro a vingança e eu nutro o ódio, eu sou aquele quem sofro, eu sou aquele que me estou fazendo mal. O perdão me liberta, me faz ser alguém com um coração muito mais amplo, muito mais livre, para receber aquilo também que Deus tem como bênção para mim. Então somos estimulados a isso, a perdoar, porque é perdoando também que nós seremos perdoados. É a condição que Jesus nos coloca na oração do Pai Nosso. E diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembra então, não é? O maligno tentou Jesus, provocou Jesus. A forma de vencê-lo está aqui, é a oração. É a escuta da palavra de Deus, é receber o amor de Deus derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Continua Jesus dizendo, aprofundando essa palavra do perdão. Veja como isso era tão necessário. Aquilo que Jesus vai dizer na cruz, na Sexta-feira Santa: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É admitir que onde existe o mal, existe uma ignorância, porque o homem foi feito para amar, o homem foi feito para o bem e não para o mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Portanto, minha amiga, meu amigo, se queremos perdão de Deus, vamos dar perdão. Santo Agostinho dizia que o Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está diariamente renovando o nosso batismo. Estamos durante a Quaresma nos preparando para renovar as promessas do nosso batismo. E nas promessas do nosso batismo, depois de termos renunciado ao mal, vamos ser interrogados: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E eu vou dizer: sim, creio. Portanto, quando eu chamo a Deus de Pai na oração do Pai Nosso, eu estou me relacionando com aquele a quem eu digo, em quem eu digo que eu creio. Peçamos ao Senhor essa graça de aprofundar o nosso olhar sobre essa oração tão bela que é a oração do Pai Nosso, e revivamos sempre o nosso batismo, esse amor de Deus derramado em nós. Não é porque, na verdade, quando a gente foi batizado, a gente não é pura e simplesmente mergulhado na água, a gente é mergulhado na vida da Trindade. Passamos a viver nessa Trindade como um peixinho vive dentro do mar, e essa Trindade passa a viver dentro da gente. Nós dentro da Trindade e a Trindade dentro de nós. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, permaneça para sempre.
Minha amiga, meu amigo, curta esse nosso vídeo. Você lá no canal do YouTube, o canal escutando, Padre José Raimundo escutando a palavra de Deus, aqui no nosso Instagram, no Facebook, vídeos que você já viu, curta, comente. Isso ajuda, não é, a dar uma visibilidade a isso que está fazendo. Se você acha que o que eu estou fazendo é bom, não seja egoísta, não. Não fique para você. E a forma de não ser egoísta é: salva o vídeo, compartilha o vídeo, comenta, não é, dá os likes. Isso é tudo muito importante para que essa mensagem vá para adiante. É uma forma que você pode estar fazendo de evangelizar, ajudando a que eu evangelize, não é? Se você disser assim, eu queria ser um catequista, mas eu não tenho jeito, não sei o que, então, mas se eu estou sendo catequista, então me ajude a eu fazer bem feito o que eu posso fazer. Você já está fazendo a sua parte. Olha, eu quero fazer chegar um abraço a quem está aqui me acompanhando no dia de hoje. A Valdete Moreira, não, peraí, vamos voltar para o início aqui, não, tá escapulindo aqui, viu? Acho que por causa do frio, tá tão grande aqui que meu dedo tá perdendo a sensibilidade. Mas agora vamos lá. Odaleia, um abraço para ti. Odaleia, Deus te abençoe, bom dia. Leti Argolo, um abraço, Deus te abençoe. Daci Sampaio. Odaleia diz assim, que pede a nossa oração pela saúde de Edine Ramos. Então que Deus abençoe Edine na sua saúde, lhe conceda graça, paz, harmonia interior. Ela hoje vai fazer uma cirurgia, que Deus esteja ao lado dela e ao lado daqueles que vão realizar essa cirurgia. Um abraço para a Sueli, uma ótima terça-feira para você também, Sueli. Um abraço para a Zenaide Damasceno, Deus te abençoe, bom dia Zenaide, minha filhada. Para a doutora Yolanda Lobue, buongiorno, Dio la benedica dottoressa, è una giornata piena della benedizione e della grazia di Dio. Bárbara está aqui, que é da cidade de Conceição do Almeida, né? Um abraço para ti, Bárbara, Deus te abençoe. Valdete Moreira, também um abraço a você, bom dia, e Deus nos acompanhe sempre com o seu olhar, com a sua graça e com a sua paz. Vou salvar o vídeo aqui, você curte, encaminha, faz tudo isso aí que eu já te pedi para fazer, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, seja no Facebook. Quando você tiver um tempinho, passou por lá, vai e curte aquilo que a gente tem postado. Fiquem com Deus.